Boa noite a todos. Como tinha prometido, hoje vou iniciar o estudo da literatura e vou começar, obviamente, pela Europa, pelo estudo dos autores europeus dos países mais conhecidos e vou iniciar com a Alemanha. Portanto, vou ler do livro que tenho estado a usar para esta tertúlia que vai ser demorada sobre os movimentos culturais. Estou a usar a Grande Guerra e os movimentos literários e artísticos na Europa, que escrevi, penso que no ano de 1917, exatamente. Então, vamos começar pela Alemanha. Em 1890, Detlev von Liliencron, que nasceu em 1844 e faleceu em 1909, poeta, romancista e dramaturgo, inaugurou o impressionismo, que iria marcar os três conhecidos poetas que estão na origem da poesia alemã contemporânea: Stefan George e o seu círculo literário e académico, o conhecido Georg Kreis, portanto, Círculo de George, Georg Kreis, Hugo von Hofmannsthal e Rainer Maria Rilke, assim como os romancistas Thomas Mann e Hermann Hesse, que é um dos meus autores preferidos. Por volta de 1910, manifestou-se uma escola nova, o expressionismo, movimento de revolta e de angústia face à fragmentação da civilização europeia, notavelmente representado por Ernst Stedler, Gottfried Benn e Bertolt Brecht. Iria ceder o passo depois da Primeira Guerra Mundial a um novo realismo, Die Neue Sachlichkeit, a nova objetividade. Portanto, é um novo movimento literário e artístico, Die Neue Sachlichkeit, que se afastava do expressionismo e tinha como característica marcante a descrição documentalista, fria e distanciada das coisas, aparentemente sem sentimento, feita de reflexões e de interrogações, como em Erich Maria Remarque e Ernst Junger, que fazem do escritor um observador e um moralista, o que acontece com Zuckmayer, Brecht e Bruckner. Falando do simbolismo e do expressionismo, ou continuando a falar dos mesmos, em finais do século XIX, os jovens autores e artistas alemães romperam com o realismo burguês, tendo manifestado em suas obras um profundo descontentamento com a cultura oficial reinante e com a crise que se instalara na sociedade. Excetuou-se Arno Holz, que resistiu a essa nova vaga, acusando os jovens de isolamento estéril no decadentismo, que era um movimento que determinados jovens tinham encetado e a que pertenciam. O seu naturalismo impressionista nascia de uma observação direta da realidade. As novas tendências da relação do artista com o mundo resumiam-se a uma tentativa de comunhão total com o outro, na procura de uma saudade profundamente criativa, na participação por meio da arte na construção de uma nova humanidade. Portanto, estávamos no tempo da Grande Guerra e esta geração nova pretendia que se ultrapassasse esse período estéril, porque muita juventude estava, portanto, a morrer na guerra, e a criatividade era abandonada porque os artistas partiam para a guerra e a maior parte deles morriam na guerra. E, portanto, as novas tendências da relação do artista com o mundo resumiam-se a uma tentativa de comunhão total com o outro,
na procura de uma saudade profundamente criativa, na participação por meio da arte, na construção de uma nova humanidade, remetendo para concepções mais idealísticas e românticas, ou seja, adotando uma verdade metafísica do pensamento, da cultura e das artes contemporâneas. Portanto, há um novo movimento nas letras alemãs. A ética estética de caráter neorromântico das letras alemãs do início do século reportava-se a um certo neoclassicismo, mantendo, contudo, o seu idealismo humanista, o que não permitia classificar as obras dos artistas como plenamente modernistas, como acontece em Goethe e em Wagner. Portanto, o seu idealismo humanista não permitia classificar as obras dos artistas como plenamente modernistas, o que aconteceu, como citei, em Goethe e em Wagner. Quanto aos poetas, no caso de René Maria Rilke, que nasceu em 1857 e faleceu em 1926, e foi um poeta do Terceiro Reich, recolheu uma percepção de um novo mundo que remetia para uma ideologia pan-germanista. O autor perfilhava o desejo de comunicar com o mistério e com o ocultismo, e os seus trabalhos denotavam introspeção e reflexão, como no caso de Imagens, que foi publicado em 1902 e, portanto, foi criado entre 1902 e 1906, e de Novos Poemas, primeira parte, publicados em 1907, no ano seguinte. Depois de estalar a Guerra de 1914, mudou a sua residência para a Suíça. Portanto, estamos a falar de René Maria Rilke, onde compôs a segunda parte dos Novos Poemas em 1908. Portanto, ele tinha composto a primeira parte dos Novos Poemas em 1907 e no ano seguinte compôs a segunda parte, mas na Suíça. A poesia libertou-se de toda a submissão material. Captava o mundo como uma mensagem lançada pelo transcendente. Rilke comprometeu-se com uma estética classicista, tendo renunciado à musicalidade em favor da concentração e da contenção conceptuais. O simbolismo-esteticismo dos autores líricos alemães abandonou a concepção da literatura como mera reprodução do mundo, tendo assumido a concepção da mesma como manifestação religiosa, mágica e litúrgica. Através desse culto e do símbolo ou palavra poética, esforçava-se por alcançar a beleza absoluta. Portanto, veja-se que há aqui uma inovação da parte dos alemães, através deste simbolismo-esteticismo, que abandonou a concepção de literatura anterior, que limitava-se a reproduzir simplesmente o mundo, e portanto assumiu a concepção desse mesmo mundo como uma manifestação religiosa, mágica e litúrgica. Vamos falar, penso que hoje unicamente do impressionismo alemão, e deixaremos o expressionismo e o seu compromisso sociopolítico para a próxima live. Ora, o simbolismo alemão de Stefan George, que nasceu em 1868 e faleceu em 1933, pode ser considerado o porta-voz da nova lírica alemã. Foi tradutor dos melhores líricos contemporâneos, tais como Baudelaire, Rossetti e D'Annunzio, tendo conhecido alguns deles como Verlaine e Mallarmé. O simbolismo teria sido inspirado na revista Blätter für
Kunst, de 1892 a 1919. Essa nova arte desabrochava no momento do maior esplendor do naturalismo alemão. Por sua vez, Hofmannsthal, que nasceu em 1874 e faleceu em 1929, escritor e dramaturgo simbolista de origem austríaca, tentou encontrar uma arte mais existencial. Portanto, ele ainda foi mais além. Tentou encontrar uma arte mais existencial do que os antecessores. Foi um dos instituidores do Festival de Salzburgo e um dos mais importantes representantes do movimento fin de siècle da língua alemã. Outros autores que marcaram a época foram Else Lasker Schüler, que nasceu em 1876 e faleceu já no fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. A sua obra insere-se num esteticismo decorativo de refinado orientalismo. Portanto, cada um está a dar uma orientação à vida da forma que a sua sensibilidade apurada assim entende. O que eles queriam era fugir daquela, portanto, perca de tempo que tinha sido a Primeira Guerra Mundial, onde toda a inspiração tinha sido coartada. A sua obra, portanto, que se insere num esteticismo decorativo de refinado orientalismo, desta autora que estava atenta aos problemas sociais e sensibilizada pela onda de intolerância que se apoderava da Alemanha, o que muito a afetava devido à sua origem judaica. Portanto, este nome é para não esquecer, é Elsa Lasker Schüler. Por sua vez, o austríaco Arthur Schnitzler, que nasceu em 1826 e faleceu em 1931, foi representante do experimentalismo alemão, tendo explorado as implicações do monólogo interior. Isto é interessante, muito interessante, porque vem dar influência, portanto, vai influenciar muitas obras de outros escritores de outras nacionalidades, o monólogo, cuja primeira forma surgida na Alemanha a ele se deve, portanto, a este Arthur Schnitzler. E agora vou falar rapidamente sobre o expressionismo, não tão rapidamente como diria, mas vou falar apenas do expressionismo, que é uma corrente que começa em 1910 e termina em 1925. Seguidamente, a literatura alemã foi então dominada pelo expressionismo. Esse mesmo termo também surgiu entre os pintores adversos ao impressionismo. Portanto, primeiro veio o impressionismo, depois veio o expressionismo. Tendo-se estendido por toda a Europa Central, terá sido a última forma que permitiu aos artistas expressarem o seu inconformismo enquanto parte de uma classe com o mundo pós-industrial em franca decadência, ou melhor ainda, foi o último grito de rebeldia do espírito romântico, poderíamos dizer assim. O seu órgão editorial foi a revista Sturm und Drang, Tempestade e Ímpeto. Esse nome tinha sido o de um movimento literário romântico alemão, que todos nós estudamos em letras na faculdade, que vai de 1760 a 1780, este movimento Sturm und Drang. O expressionismo na Alemanha caracterizou-se pela rejeição de uma sociedade em decomposição, decrépita, em ruínas e pelos sentimentos de angústia, desespero, absurdo ou de horror que, face a essa situação, invadiam o espírito do artista. Uma das obras que ainda hoje continua a expressar melhor essa afirmação será a tela O Grito, de Edvard Munch, que todos nós conhecemos.
Portanto, na pintura, Eduardo Mendes, expressionista, deu efetivamente a sua contribuição para expressar os sentimentos de angústia que assaltavam todos os artistas no pós-guerra. Portanto, Eduardo Mendes nasceu em 1863 e viria a falecer em 1944. Ora, a vontade pseudo-revolucionária e neo-humanista, um tom profético e visionário que se acentuou durante a Primeira Guerra Mundial, assim como a revolução da língua e das formas literárias, a questão formal, o tom anticonvencional do expressionismo alemão, que por vezes colide com o decadentismo e o simbolismo, foram outras das características desse movimento na Alemanha. Na realidade, o expressionismo assumiu um papel que noutros países foi desempenhado por outros movimentos similares, com designações diferentes, mas este expressionismo englobou muita coisa, muitos sentimentos, muitas expressões, muitas intenções e, portanto, colidiu com o decadentismo e o simbolismo, que foram outras das suas características, mas no país alemão. Na realidade, o expressionismo assumiu um papel que noutros países foi desempenhado por outros movimentos similares, porém com designações diferentes. Estou a repetir esta frase porque é para explicar que o expressionismo englobou muita coisa que noutros países foi classificada dissecadamente e aqui integrou o expressionismo. Foi considerado o primeiro vanguardismo germânico e funcionou como núcleo onde se iriam fundir diversas vanguardas. Portanto, tudo isto coube dentro do expressionismo. As vanguardas tais como o dadaísmo, o construtivismo de Erwin Piscator, que nasceu em 1893 e faleceu em 1966, e também o surrealismo, constituindo, por assim dizer, um pós-expressionismo. Alguns dos representantes do expressionismo germânico foram os seguintes: o lírico austríaco George Trakl, que nasceu em 1887 e faleceu em 1914, cujos poemas iniciais foram compilados sob o título Aus Goldenen Kelch, do Cálice Dourado, o título, portanto, traduzido em português. Conseguiu que os seus poemas transmitissem um magnífico silêncio. O silêncio é o silêncio de coisas que podiam falar, mas preferem não o fazer. Portanto, a intenção do artista era precisamente fazer o público pensar, refletir sobre o que estava a acontecer no mundo. Nessa obra, também as imagens têm uma conexão misteriosa umas com as outras. Do ponto de vista literário, destaca-se na sua obra lírica um momento anterior e um posterior, da intuição do clima de horror e destruição que iria inundar a Europa, como sabemos. Por isso o apelidaram de profeta. George Trakl apreciava os poetas simbolistas franceses, nomeadamente Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire. Esse proeminente poeta expressionista austríaco escreveu vários poemas, sendo, entre outros, os mais conhecidos Transfiguração, De Profundis, Crepúsculo de Inverno, Aos Imudecidos. As imagens da sua produção são expressionistas, deixando transparecer melancolia, um certo tom elegíaco e um refinamento preciosista artificial, de inspiração pós-romântica e decadente. Na verdade, os poetas expressionistas, com a sua poesia extremamente subjetiva,
revelavam uma profunda angústia, melancolia e desespero humano, priorizando o mundo interior em detrimento do exterior. Portanto, conclui-se que a sua obra, portanto, dos expressionistas, tem e traduz tudo isto. Portanto, o seu pensamento, a sua sentimentalidade em relação ao mundo, a sua reflexão, tudo isso está expresso na obra dos expressionistas. Quanto ao escritor Carl Einstein, que nasceu em 1885 e faleceu em 1940, estudou História da Arte, Filosofia e História em Berlim. Devido à sua posição muito crítica em relação ao romance, publicou em 1912 Bebuquin oder die Dilettanten des Wunders, Bebuquin ou Os Diletantes do Milagre, traduzido em português. Obra considerada a primeira ousadia em prosa da Revolução Expressionista, ou seja, uma recusa da descrição realista, da psicologia e do pensamento causal. Colaborou nas duas revistas expressionistas Die Weißen Blätter e Die Action. Juntou-se à Revolução de 1918-1919, tendo chegado a pertencer ao Conselho de Soldados de Berlim. Portanto, estamos a falar do escritor Carl Einstein. Também Gottfried Benn, que nasceu em 1888 e faleceu em 1956, um dos mais famosos escritores do expressionismo, publicou em 1912 o seu primeiro livro de poemas, Morge und andere Gedichte, Morgue e outros poemas. Aqui tratou a temática do tédio existencial, demonstrando tendência para o pensamento filosófico. Durante a guerra, exerceu funções de médico militar em Bruxelas, onde conheceu Karl Sternheim, que nasceu em 1878 e faleceu em 1942. Conheceu também Otto Flake, que tinha nascido em 1878 e faleceu no mesmo ano do Karl Sternheim, em 1942. E conheceu ainda o Carl Einstein, portanto, este Gottfried Benn. Finalmente, Franz Werfel nasceu em 1890 e morreu em 1945. Foi partidário de uma expressividade fundada na liberdade gramatical. Opôs-se ao realismo literário. Lutou pelo exercício do subjetivismo. Isto era o principal para estes artistas, portanto, e estamos no campo da literatura, portanto, tudo isto é muito mais complexo neste campo, não é? Portanto, muito mais vasto, e portanto, este Franz Werfel lutou pelo subjetivismo, expresso por meio de uma arte reflexiva e intimista. Em 1924 escreveu Verdi, Roman der Oper. E por aqui me fico hoje porque temos mais alguma coisa a dizer sobre o expressionismo e, como já citei, e o seu compromisso sociopolítico. E também teremos a oportunidade de falar de Thomas Mann e da sua superação do realismo, mas isso ficará para uma próxima live, antes de entrarmos depois na literatura francesa. Portanto, temos uma segunda live, ou um segundo live, sobre a literatura alemã. E hoje despeço-me de vós. Até uma próxima, uma noite boa, e cá estarei de novo para continuar com o estudo da literatura. Boa noite a todos.